Olá pessoal, tudo bem? Glórias a Deus, estamos no mês de dezembro, fim de ano, e eu vou iniciar mais um vídeo com uma oração para iniciar com a meditação da palavra do Senhor. Então, ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque Tu és o Todo-Poderoso, o Senhor, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os teus conselhos são sábios e verdadeiros. Que o Senhor dirija este vídeo e que este vídeo possa alcançar o máximo de pessoas. Em nome de Jesus eu te agradeço. Então, pessoal, vamos lá. Fortalecei-vos com amor e coragem. A coragem de um coração em Cristo. Vamos começar por um versículo de Jó. Olha o que Deus diz a Jó. 38:3. Cinge, pois, os teus lombos como homem, porque eu te perguntarei e tu me responderás. No hebraico, esse texto significa: prepara-te, pois, como homem, cinge teus lombos. A palavra-chave, cingir ou preparar, indica a ação de apertar um cinto, amarrar uma roupa para estar pronto para o trabalho ou combate. É usado para homem, com um significado que enfatiza força ou masculinidade. Aqui, Deus se apresenta em toda a sua majestade, colocando Jó em uma posição de confronto direto com o Criador. Cingir os lombos era uma expressão prática na época, relacionada ao ato de ajustar as vestes para enfrentar algo desafiador ou para trabalhar. Deus está desafiando Jó a assumir uma postura de homem, não apenas fisicamente, mas especialmente emocionalmente e espiritualmente, para responder às perguntas que ele iria fazer. Deus espera de Jó uma atitude de coragem e humildade diante do mistério de sua soberania. Pois Jó questionou a justiça divina e agora, diante de Deus, é convidado a reconhecer sua limitação humana diante do poder e da sabedoria de Deus. É de impressionar quando Deus nos chama a ter um bom papo. Em momentos de tribulação, Deus nos chama para que a gente se posicione com fé e que a gente enfrente os desafios com firmeza. Deus não quer, em situação alguma, que a gente seja passivo, a não ser que Ele ordene. Mas que a gente busque compreender o propósito dele, mesmo que ainda seja além do nosso entendimento. Jó não tinha entendido, né? No contexto da Septuaginta, que é uma tradução do grego antigo, o verbo cingir significa cingir-se ou preparar-se. Zomini é a mesma ideia usada no Novo Testamento, como em Efésios, no capítulo 6 e 14. Cingindo-vos com a verdade, mostrando que estar preparado envolve força espiritual e determinação. Quando Deus diz para Jó, cinge teus lombos, Deus desafia Jó a enfrentar as suas dúvidas e provações com fé, coragem e prontidão. Então, assim como Jó, a gente deve aprender e confiar que mesmo em meio ao sofrimento, Deus tem o controle absoluto de tudo. E Deus opera com um propósito maior do que podemos compreender. Vamos ver algumas passagens
que Deus questiona Jó. Olha o que Deus diz. Jó, onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Diga-me, se é que você tem entendimento. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. Incrível, né? E quem estendeu sobre a terra o cordel para medi-la? Em Jó. Onde foram colocadas suas bases? Jó. Ou quem assentou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas da manhã juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Jó, quem fechou o mar com portas quando ele irrompeu do ventre materno? Quando vestia as nuvens como sua roupa e envolvia-o em densas trevas? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e trancas? E disse, até aqui você pode vir, viu, mar? E não além. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Ô Jó, você pode juntar as lindas Pleiades ou sortar as correntes que prendem o Órion? Você pode fazer surgir no tempo certo as constelações ou fazer os ursos com seus filhotes aparecerem? Jó, você conhece as leis dos céus? Jó, você pode determinar o domínio dele sobre a terra? Jó, Jó. Aqui, Deus mostra sua grandeza e soberania sobre a criação. Essas perguntas retóricas é para mostrar a Jó que, embora o ser humano seja limitado em conhecimento e poder, Deus é eterno, Deus é sábio e Deus é perfeito. Então, Deus mostra para Jó, que é humano, para mim, para você que está ouvindo, que nós somos pequenos diante da imensidão dele. Deus também diz para Jó que a humildade é essencial para que ele compreenda que nem sempre entenderá os caminhos de Deus. E assim é para nós. Muitas vezes a gente não vai entender os caminhos de Deus, mas a gente deve agir com essência no coração, a humildade. Humildade abre portas. Então, meio em mesmo a dor, Jó teve que confiar na soberania e na justiça do Senhor. Ou no mínimo ele aprendeu a isso. Então, mesmo em meio à dor, a gente deve confiar na soberania e na justiça de Deus. Não é fácil, mas é o caminho que nos leva ao regozijo, à felicidade e à satisfação de que valeu a pena. Deus está no controle de tudo e de nossas vidas. Então, é preciso coragem para ter um coração em Cristo. Quando Deus fala, fortalecei-vos no Senhor, e diz para Jó, e diz para a igreja de Corinto, portai-vos varonilmente. Quer dizer, a coragem de um coração em Cristo. Uma chamada para a maturidade espiritual. Coragem e amor na vida cristã. Deus nos chama a nos portarmos com coragem, maturidade e amor diante das adversidades, fortalecendo-nos na fé e confiando no Espírito Santo para nos capacitar a agir conforme a vontade de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 13 a 14, diz: Vigiai e estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Varonilmente é se portar com maturidade, coragem e firmeza espiritual. Não se importar com sua situação econômica, não se importar com sua situação social, não se importar com seu status na sociedade. Mas se você tem uma necessidade,
se porte varonilmente, seja humilde, para que Deus possa conceder o seu pedido. Seja humilde em qualquer situação. Quando Deus diz, cinge agora os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Aqui, o fato é que devemos nos posicionar diante de Deus e enfrentar desafios com maturidade cristã. A palavra grega usada é andrizomai, essa palavra varonilmente, que significa comportar-se como homem, no sentido de demonstrar força, coragem e maturidade. Implica firmeza, sem desviar-se do propósito, enfrentando as batalhas. A gente deve agir com firmeza diante das batalhas, sem desviar-se do propósito. Espiritualmente falando, refere a estar espiritualmente alerta, resistindo ao mal e permanecendo firme na fé como soldado de Cristo. Sempre tendo como base o amor, a oração e a intercessão e a palavra do Espírito dada por Deus. Não subestimar o poder do inimigo. Então temos que estar resistindo ao mal em qualquer situação. É fácil? Não, mas devemos perseverar em Cristo. Este é o único caminho. Ser varonil não é apenas sobre força física, mas também sobre maturidade emocional e espiritual. Enfrentar as adversidades com coragem, confiando que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Demonstrar amor em nossas ações, pois sem amor, qualquer esforço é vão. Olha o que está escrito na primeira carta de Coríntios, no capítulo 13, 2. Sem amor, qualquer esforço é vão. Cristo nos dá o exemplo de coragem e amor ao enfrentar a cruz. Ele permaneceu firme na missão de salvar a humanidade, mesmo diante do sofrimento extremo. Ele chamou seus discípulos a negarem a si mesmo, tomarem a sua cruz e segui-lo. O Espírito Santo foi aquele que Jesus rogou ao Pai para que enviasse. O Espírito Santo, o Consolador, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele nos capacita nas nossas fraquezas. Ele nos dá ousadia para testemunhar. Ele nos ensina a orar e nos dá direção para agir com sabedoria e amor. Fortalecer-se no Espírito Santo implica uma vida de oração, leitura e meditação na palavra de Deus. Isso é portar-se varonilmente. Vida de oração constante, leitura e meditação na palavra de Deus. Isto é de extrema importância, que nós temos um adversário espiritual que a gente não vê. E aí com Deus, com o Espírito Santo, vamos ter discernimento das coisas. Devemos viver varonilmente, portando-se dessa forma. Vida de oração, leitura e meditação na palavra, para receber a capacidade do Espírito Santo, que nos ensina a orar, nos dá a direção para agir com sabedoria e amor, que nos ajuda a ter força para negarmos a nós mesmos, seguir a cruz de Cristo, com uma firme missão, mesmo diante do sofrimento que a gente vive. Devemos ser assim. Então, varonilmente, é viver com coragem, maturidade e amor, não apenas para enfrentar adversidades, mas para glorificar a Deus em todas essas coisas. Afinal de contas, nós somos a luz e o sal deste mundo, né? E a grande pergunta é, como a gente se porta diante dos desafios? Há desafios de necessidade, há desafios de enfrentar tribulação espiritual, tribulação por escassez material,
os desafios emocionais que a gente vive, os desafios psicológicos. A gente tem que fazer o quê? Ser vigilante, firme na fé e viver em amor. Então, como que a gente está fazendo isso? Justamente isso. Viver uma vida de oração, leitura e meditação na palavra, mas nos levar a uma vida de comunhão e fortalecimento no Espírito Santo. Ele vai nos capacitar de com ousadia testemunhar, ele vai nos capacitar a agir na direção certa. Vamos agir na nossa missão aqui na terra com firmeza e propósito de Deus. Eu vou destacar alguns personagens da Bíblia, alguns fatos que aconteceram no passado e que tocou o coração do Senhor. Quando o ser humano reconhece a grandeza dele, é um desafio, uma necessidade que ninguém pode resolver para a gente. Então, se eu tenho uma necessidade, é um grande desafio para mim. Se eu tenho uma vergonha pública, uma necessidade que está me gerando uma vergonha pública na minha família, com meus amigos, na igreja, na sociedade. É uma necessidade ímpar. É uma necessidade que só eu entendo. É uma necessidade, é uma dor que só eu estou passando. E ninguém é capaz de resolver essa dor. Não tem nenhum produto na internet. Não tem ninguém que possa resolver essa dor. É o sobrenatural de Deus. Então não importa se a sua necessidade é psicológica, se a sua necessidade é física, emocional, se a sua necessidade está te expondo já a uma vergonha pública, que é coisa terrível, entendeu? Só você passa por isso. Vamos aprender aqui, com firmeza, com fé e amor próprio, a gente buscar e confiar em Deus, seguindo os exemplos que Jesus deseja que a gente se posicione dessa forma. E se posicionar dessa forma não é vergonha nem covardia, não. Pelo contrário, é ter coragem de reconhecer quem você é, ter coragem de expressar diante de Deus a sua necessidade, ter coragem de expressar diante de Deus que você, apesar de ser crente ou pessoa de oração, tem uma necessidade que requer que você clame e suplique, como está na palavra dele lá em Filipenses. Então, vamos ver a mulher do fluxo de sangue. A mulher sofria de uma hemorragia há 12 anos, gastando todos os seus recursos sem encontrar cura. Toca o manto de Jesus em meio à multidão. Ela acreditava que bastava tocar nele para ser curada. Jesus percebe que dele saiu poder, saiu virtude e pergunta: quem me tocou? Quando a mulher se apresenta com muito temor, Jesus a conforta dizendo: filha, a tua fé te curou, vai em paz. Essa mulher, em sua profunda necessidade, reconheceu o poder de Jesus e buscou a cura com fé e humildade. Isso nos ensina que mesmo quando nos sentimos indignos, podemos nos aproximar de Jesus com fé, pois Ele é o único que pode nos restaurar por completo. A história está lá registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 20 a 22. Outro exemplo de como devemos nos portar diante de Jesus para recebermos uma justificação dele e a bênção dele. Jesus conta uma história, na verdade uma parábola, sobre dois homens que foram ao templo orar. O fariseu se vangloria de sua religiosidade, dizendo que jejua, dá dízimos e não é como os outros pecadores. Por outro lado, o publicano, com o coração contrito, de forma simples e muito humilde, faz a oração: ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Jesus declara que o publicano voltou para casa justificado, mas o fariseu, rejeitou. Eu posso imaginar que esse foi o comportamento de Abel e Caim. Posso imaginar que esse foi o comportamento de Esaú e Jacó. Posso imaginar que esse foi o Esaú e Isaac, né? Esaú e Isaac. Posso imaginar que esse foi o comportamento de Davi e Saul. Um foi justificado e o outro desprezado por Deus. Então que a gente tome muito cuidado quando a gente se portar diante de Deus. Não tenha vergonha de expor a Deus a sua necessidade.
E Jesus disse claramente que o publicano voltou para casa justificado e o fariseu não, porque Jesus disse que todo que se exalta será humilhado. O que se humilha será exaltado. Aqui Jesus nos ensina que Deus não se impressiona com nossas obras externas, mas olha para a sinceridade do nosso coração e nosso quebrantamento. A humildade, o nosso arrependimento, como do publicano, toca o coração de Deus e ele nos mostra a graça que é dada aos que reconhecem a necessidade dele. Então a graça não é dada aos orgulhosos. A graça ela vem segundo você que se posiciona de forma sincera e reconhece seu estado diante de Deus. E pede para ele uma solução. Aí a graça de Deus é derramada. Não adianta sair com orgulho que Deus não vai querer nem ver teu rosto. Você pode ser crente de 10 anos, você pode ter feito muitas coisas para o Senhor, nunca se vanglorie em pedir nada para Deus. Você reconhece suas limitações, como Deus ensinou para Jó. Jó, onde você estava quando eu traçava os limites do mar, quando eu criava as bases do fundamento do mundo. Onde você estava, Jó? Você nunca, ainda que tenha feito o que Jó fez, que o que Jó fez é de impressionar, ele ajudava muito os pobres. Ainda que você tenha dado recursos para a igreja, e um dia você está na situação difícil e ninguém olha para você, esqueça isso, foi para a obra de Deus. O que importa é você ter um coração humilde diante de Deus e mostrar para Ele. Nunca vá com orgulho, não importa a sua situação, não importa quem você é, quem deixou de ser, o que vai ser. Diante de Deus, todos temos que nos presenciar, nos apresentar com um posicionamento de humildade, quebrantamento, sinceridade, demonstração da situação que você está vivendo. Aí Deus vai te atender, que a palavra dele ensina isso. Então, tanto o exemplo da mulher do fluxo de sangue como do publicano destacam o quê? Um estado de necessidade, fé e humildade. Eles reconheceram a humanidade e as limitações dele e que precisavam de Jesus. Foram sinceros, sem arrogância e sem presunção. Isso é muito sério, é uma das coisas mais sérias que existe na Bíblia. E nos ensina que o caminho para a graça de Deus está em nos despirmos do nosso orgulho, reconhecermos nossa dependência total dele e clamarmos por sua misericórdia. A gente deve se despir do nosso orgulho, abandonar ele, reconhecer a nossa fraqueza, a nossa total dependência dele e clamar por sua misericórdia. Deus está vendo que a mulher estava naquele sofrimento. E se ela fosse com arrogância, eu sou filha de Israel, por que você me deixa passar por isso? Você acha que Deus ia lhe atender? Entender ela não. Tantos estavam tocando em Jesus, mas ela tocou da forma que Jesus quer que a gente vá até ele. Olha a situação dos 10 leprosos. Esse fato é marcante na história de Jesus. Enquanto Jesus caminhava em Samaria e Galiléia, 10 leprosos clamaram. Eles se posicionaram de forma correta. Clamaram de longe. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Imagina, o cara já era leproso, além de ser leproso, tinha que clamar ao Senhor. O Senhor, ele podia chegar e olhar, Senhor, só com um olhar, olhando para Jesus. Ele tem que clamar. Olha o que aconteceu. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aí Jesus diz, apresente-se ao sacerdote. Enquanto iam, foram curados. Enquanto iam, foram curados. Porém, apenas um deles, e que coisa, um samaritano, voltou para agradecer e glorificar a Deus, lançando-se aos pés de Jesus. Olha, Jesus, de olho, pergunta, não foram curados 10? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então ele diz ao homem, levanta-te e vai, a tua fé te salvou.
Isso é muito sério. Reconheça sua necessidade, sua miserabilidade diante de Deus e depois agradeça em público o que ele fez. Este relato destaca a importância da gratidão. Todos os leprosos se prostraram varonilmente, com humildade e com completo despedimento do orgulho, mas apenas um teve gratidão. Apenas um reconheceu o Senhor e voltou para agradecê-lo. Então, despido de seus orgulhos, eles se portaram corretamente, mas não agradeceram a Deus quando Deus abençoou. E Jesus não gostou disso não. Então, aquele que demonstrou um coração grato foi não só curado, mas foi salvo. Vocês entendem? Não importa quanto tempo você tem de crente, não importa o tempo que você serviu a Deus. Isso nos ensina que devemos sempre reconhecer as bênçãos de Deus em nossas vidas e agradecer com humildade, pois a graça só vem sobre o humilde. O orgulhoso Deus abomina. Deus abomina gente orgulhosa, arrogante e altiva. Então é melhor se humilhar na presença de Deus e como ovelha ao matadouro e receber a justificação de Deus, ainda que a gente seja zombado pela sociedade. Olha o centurião. Olha esse fato também que marcou a vida de Jesus. Jesus chegou até a falar. Um centurião romano procura Jesus para que cure seu servo, que estava gravemente doente. Quando Jesus se oferece para ir à sua casa, o centurião demonstra grande humildade e com fé diz: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Jesus se admira de sua fé e diz: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O servo do centurião foi curado naquela mesma hora. A atitude do centurião reflete humildade ao reconhecer sua indignidade e fé ao confiar no poder da palavra de Jesus. O centurião, que era romano, a vestimenta deles é orgulho, altivez, arrogância, se despiu deles, foi com humildade diante do Senhor para reconhecer a sua autoridade divina, com sinceridade, sem hipocrisia, porque Jesus viu. E reconhecer a autoridade divina em Cristo é algo que muitos ao redor de Jesus ainda não haviam compreendido. E ainda hoje, muitos não querem entender isso. Isso é um aprendizado, que a verdadeira fé não depende de rituais ou proximidade física, mas de uma confiança total no poder e misericórdia de Deus. Isto é portar-se varonilmente. Isto é agir segundo o coração de Cristo. Isto é agir com maturidade espiritual, coragem e amor na vida cristã. É assim que a gente tem que se posicionar. A gente tem que viver uma vida com coragem para demonstrar nossas fraquezas a Deus, com maturidade e amor, segundo esses aí agiram, não apenas para enfrentar as adversidades, mas para glorificar a Deus em todas as coisas. Devemos reconhecer nossas limitações e viver uma vida de oração constante e meditação, fortalecendo no espírito, para ter ousadia na fé e se posicionar com humildade diante do Senhor, reconhecendo nossa limitação e a grandeza de Deus, como Jó depois disse: Te conhecia só de falar, hoje eu sei, Senhor, quem Tu és. Depois Deus abençoou Jó de uma forma bem maior, como foi antigamente. Então, Deus abençoe o seu dia, medite nessa palavra, deixe ela crescer em seu coração e entenda que esse é o único caminho para receber a graça de Deus. Jamais, nunca, nem passe pelo coração se eu chegar diante de Deus com orgulho, com altivez e com arrogância. Sai fora disso. O próprio Davi dizia: Senhor, afasta de mim o orgulho e a arrogância para não pecar contra ti.
E a tendência da gente é ir sempre por esse caminho. É o caminho da derrota. Por isso que lá em Provérbios diz: a soberba, a altivez precedem a ruína e a destruição, mas a humildade, a bênção. O caminho da humildade diante de Deus é o melhor caminho. Olha Ana, que chorou e Deus deu Samuel. A humildade de Ana. Então não importa se você é crente, se você é filho de Deus, se você é filho de crente, se você achar que por isso você pode chegar a Deus de qualquer jeito, você já está no sal, que Deus nem olha para o teu rosto. Como não olhou para o rosto de Saul e desprezou Saul, Esaú. Está na palavra, Deus literalmente desprezou. E Jesus ensina como devemos nos chegar a Ele, receber a bênção e agradecer. Esse é o caminho da bênção. Deus abençoe o seu dia e que a paz, a alegria, a justiça do Senhor encha a tua casa de amor, de paz, alegria e prosperidade em todas as áreas da vida. Até o próximo vídeo. Meu nome é Bergson e vou me posicionar uma hora falando em vídeo. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos ajude a sempre ter um coração humilde para receber a graça divina dele, sempre. Que salvos nós estamos, mas a graça dele em nossas vidas, quando a gente ia a ele.